coração e que me leva a dar ao outro o que eu tenho em minhas mãos e que me faz capaz de amar a quem me tem por inimigo e que me leva a perdoar a quem tem me ofendido. Força que me ajuda a superar toda a minha fragilidade e que me faz acreditar no olhar que é cheio de bondade. Força capaz de me levar a oferecer a própria vida e transformar o coração, curando todas as feridas. É a força do amor, é a força do amor, é a força do amor. Bom dia, Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Hoje chegamos ao 23º dia, clamando a presença do Espírito Santo. Hoje nós vamos falar sobre o dom da piedade. Estamos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos clamar juntos a presença do Espírito Santo para que ele venha e enche o nosso coração para compreendermos todo esse momento de hoje. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos pedir a presença do Espírito Santo, ofertar ao Espírito Santo a nossa vida, sobre a intercessão da Beata Helena Guerra. Te ofereço, ó Divino Espírito Santo, a oração de Maria e dos apóstolos no cenáculo, e a esta uno a minha, para que se realize em mim, na igreja e no mundo, um novo Pentecoste de amor. Maria, Virgem do cenáculo, rogai por nós. Beata Helena Guerra, rogai por nós. Hoje nós vamos falar sobre o dom da piedade. Que dom é esse, hein? O que é ser piedoso? O que é exercer esse dom da piedade? E como devemos bem exercê-los, né? Nós sabemos, em primeiro, que os dons do Espírito Santo, eles são dons de santificação. Dom para santificar a nossa alma, o nosso interior, tá? Porque existem os dons de serviço, que também eu vou trazer aqui para a gente entender, e existem os dons de santificação. Então, esses 7 dons são os dons de santificação para a nossa vida, para a gente viver bem, para a gente viver melhor, para a gente viver conduzido pela presença do Espírito Santo. Hoje você notou que eu iniciei por uma canção, falando da força do amor. E falar do dom da piedade é falar, sim, do amor. É falar da proposta de Deus que se enraiza dentro da sua ação poderosa do Espírito Santo, para que nós possamos entender o que é ser uma pessoa piedosa. É dar esmola? Não. Ser piedoso não é dar esmola ao outro. Ser piedoso é se compadecer com a situação do outro. É se colocar no lugar do outro, entendendo a história do outro, entendendo a vida do outro, assim como também a nossa. E aí eu peguei o material da Canção Nova, postei aí, vou colocar também aqui nos comentários do vídeo, para você também fazer a sua experiência, tá? O dom da piedade torna o cristão consciente de sua participação na família dos filhos de Deus. Certo? Em primeiro lugar também o dom da piedade é isso. Ele nos faz sermos conscientes da nossa participação na família de filhos de Deus. Deus, ele exerce a sua piedade para conosco.
Deus ele não cansa de ser piedoso. E nós temos que ter consciência que somos filhos, né? Porque nós vivemos num mundo muito materialista, onde o que tem valor é o que tem material. O que não tem material não tem valor. Infelizmente, muitas das vezes acontece dessa forma, né? Longe de Deus, longe da presença dele, não entendendo que aquele bem material passa, aquilo que é material se vai. O que tem que ficar na nossa vida é aquilo que agrega, que é o espiritual. E aqui no material vai falar assim, ó: no mundo materialista, hedonista e distante de Deus, em que hoje vivemos, não são muitas as pessoas que vivem uma intimidade com Ele e que pautam sua vida segundo as santas leis do Senhor. Não são muitas pessoas fervorosas no cumprimento das Escrituras, da vontade de Deus e na busca dos valores eternos. O dom da piedade nos leva a amar a Deus profundamente e viver em comunhão com Ele, né? Nos ajuda a amar profundamente, a vivermos em comunhão com Ele, desejando sempre fazer a sua vontade. Às vezes esse dom é mal entendido pelos que apresentam de mãos juntas, olhos baixos e orações intermináveis. O dom da piedade nos leva a amar e a reverenciar tudo que é de Deus. A oração individual, a oração litúrgica, a vida sacramental, a oração ao Santíssimo Sacramento, a reza do Santo Terço, o desejo de pregar a palavra de Deus, a meditação da palavra, a leitura de bons livros, o zelo pelas coisas sagradas, etc. Né? Ele faz uma relação aqui falando desse exercício do dom da piedade. Nos leva a reverenciar tudo que é de Deus, né? Nos leva a gostar de tudo que é de Deus. E tudo que é de Deus é bom. E tudo que vem do Senhor é maravilhoso para a nossa vida. Esse dom nos faz devotos. Olha aí. A devoção é a rainha das virtudes. Palavra linda, né? A devoção é a rainha das virtudes. E aí ele vai continuando falando, material muito bom, e diz assim: São Francisco de Sales, ele vai dizer assim, ó. Cadê? Ele vai dizer assim: a verdadeira devoção nada destrói, ao contrário, tudo aperfeiçoa. Se tens uma vontade sincera de entrar nas veredas da devoção, procura um guia sábio e prático que te conduza, disse São Francisco de Sales. A palavra piedade, no seu sentido original, diz respeito à atitude de uma criança para com seus pais. Uma combinação de amor, confiança e reverência. Se essa é a nossa disposição habitual para com o nosso Pai, estamos vivendo o dom de piedade, né? Ele dá essa comparação de que no sentido, ela diz o quê? É uma atitude de uma criança para com seus pais, né? Aquela atitude, né? Aquela combinação de amor, aquela referência de confiança, né? Essa é uma atitude que nos leva a ser uma pessoa piedosa. Esse dom do Espírito Santo leva-nos... Deixa eu puxar aqui de novo. Apagou aqui, mas vai dar certo. Esse dom do Espírito Santo leva-nos a praticar a virtude, a manter uma atitude de confiante, intimidade e familiaridade com Deus. Leva-nos a conversar com Ele como filho. Conversa com seu pai ou com a sua mãe, com naturalidade, espontaneidade, confiança e amor. O dom do Espírito nos orienta divinamente em todas as relações que temos com Deus e com o próximo, tornando-as mais profundas e perfeitas. São Paulo se refere a este dom quando descreve: recebeste o Espírito de adoção filial, pelo qual bradamos, Abba, Pai. O Espírito Santo, mediante o dom da piedade, faz-nos como filhos adotivos reconhecer Deus
como pai, né? E aqui tem muita coisa boa, né? Vai dizer assim também aqui o São Bento, ele vai dizer assim: é o dom da piedade que leva os santos a desejar acima de tudo a honra e a glória de Deus, para que em tudo seja glorificado, né? Fala São Bento. E Santo Inácio de Loyola, ele vai exclamar dizendo assim, que é para a maior glória de Deus, né? Para a maior glória de Deus é o exercício do dom da piedade, né? Então, os santos viveram muito isso, né? Essa questão de filiação, de filho, de ser filho, de deixar-se conduzir por essa beleza do dom, né? O dom da piedade, ele nos leva a nós vivermos isso. Agora tem uma parte aqui que vai falar assim, ó. Deixa eu olhar aqui. Fala assim, São Francisco, típico exemplo desse sentimento encontra-se na vida de São Francisco de Sales. Quando este, certo dia, sonhando com as glórias de um cavaleiro medieval, avistou um leproso, sentiu-se movido a superar qualquer repugnância e a dar-lhe o beijo que exprimia a fraternidade de todos os homens entre si, né? O dom da piedade, ele tem esse exercício. A nós, que muitas das vezes temos, primeiramente ele age em nós pessoa, porque, como eu disse, muitas das vezes aqui nos meus vídeos, o dom do Espírito, ele age de dentro para fora, não é de fora para dentro. É uma intimidade, é uma vida de oração, é vida íntima, é vida orante. E nós vamos com esse exercício no nosso interior. Então, o dom da piedade, primeiro de tudo, ele busca ser vivido por nós para nós reconhecermos a filiação de Deus. Reconhecemos em Deus um Deus de amor, um Deus que não se cansa de ser piedoso conosco, um Deus onde nós reconhecemos que somos filhos adotivos dele, que somos filhos prediletos dele. E isso nos leva a nós entendermos que há um Pai que nos ama, há um Pai que quer que nós sejamos, que traçamos a caminhada de uma vida plena, mas também de um Pai que nos ensina que a glória é de Deus. Exercer o dom da piedade é entender de que as glórias deste mundo não são nossas, são de Deus. E tudo que eu faço é para Deus, é para Ele. Não é nada meu, tudo de Deus. Como vai dizer aqui Santo Inácio de Loyola. Para a maior glória de Deus, né, essa vivência. E veja, aqui ele vai falar, né, sobre esse eventual na vida de São Francisco de Assis, né? A gente sabe que São Francisco de Assis é uma grande referência para a gente. Ele um certo dia estava sonhando com as glórias de um cavaleiro medieval, avistou um leproso, né? E ali ele sentiu-se movido a superar qualquer repugnância e dar-lhe o beijo que exprimia a fraternidade de todos os homens entre si. O dom da piedade nos leva a não ter desculpa a expressão, tem que ser claro, a não ter nojo do outro, né? Porque a nossa via cristã é essa, a nós nos dispormos ao outro, a ajudarmos o outro, a ir ao encontro do outro, a superar as nossas repugnâncias e a não ter medo de estender a nossa fraternidade um ao outro, né? E São Francisco nos ensina muito isso, né? São Francisco de Assis, que viveu plenamente essa ação da pobreza. Inclusive eu sou apaixonado pelo carisma de São Francisco de Assis, né? Eu sou muito apaixonado pela vida de São Francisco, como ele viveu, na simplicidade, sem as riquezas do mundo, sem os luxos humanos, material, né? Sem os luxos material. Mas São Francisco se dispondo, né? Eu acho muito lindo, sabe? A vida franciscana eu acho linda demais, porque é uma beleza assim inexplicável. Ainda mais quando eu vejo os escritos de São Francisco e vejo o quanto ele viveu na sua vida, no seu carisma, essa ação da piedade, essa ação do amor
do amor fraterno, do amor pelo outro, do amor pelas coisas de Deus, do desprendimento pelas coisas de Deus. É muito lindo, minha gente. O dom da piedade torna o cristão consciente de sua participação na família de Deus, movendo a ultrapassar as categorias do direito e do dever. A fim de testemunhar uma generosidade que não regateia nem mede esforços, desde que sirva aos irmãos. É o que manifesta o apóstolo ao escrever: quanto a mim, de bom agrado me despenderei todo inteiro em vosso fervor. Esse material tirei aqui do site da Canção Nova, tá? E quem produziu esse material foi o professor Felipe Aquino, muito conhecido pela Canção Nova, tá ok? Então vai ficar aqui nos comentários para a gente aprender mais sobre essa maravilha desse dom, tá? Nesses dias, amanhã, eu vou colocar aqui, postar sobre o dom da fortaleza, porque o dom da fortaleza é muito importante nós partilharmos aqui. É muito importante nós entendermos a importância do dom da fortaleza, né? Que foi de ontem, que não deu para me gravar, não deu para me fazer. Mas esses dias eu vou estar postando no vídeo e vou estar colocando nos status para quem desejar aí aprender um pouquinho mais com esse dom. Vamos rezar, vamos orar, vamos pedir a força do amor que vem da graça do Espírito Santo. Essa força que nos ajuda a viver conforme Deus deseja. E que muitas das vezes nós próprios não sabemos viver conforme a vontade de Deus. Mas Deus deseja que os seus filhos e filhas, que nós, povo amado dele, vivamos sobre a sua condição, sobre os seus desígnios, sobre as suas leis. Peçamos ao Espírito Santo nessa manhã que o dom da piedade se insira em nós, haja em nós, para que nós nos santifique, para que nós possamos entender a extraordinária força do amor de Deus na nossa vida. Porque só quem vive o amor em Deus é que vai entender a ação benéfica do amor ao outro. Não existe amor ao outro sem primeiro passar pelo amor de Deus. E a palavra de Deus diz: e quem ama a Deus e odeia o seu irmão é um mentiroso. Olha o quanto isso é importante para a nossa vida. O quanto a palavra de Deus é tremenda na nossa vida, porque a palavra de Deus vai dizer para nós: quem ama a Deus, mas odeia seu irmão é mentiroso. Por isso que o dom da piedade passa primeiro por essa doação, de nós reconhecermos que somos filhos de Deus, de entendermos que somos criaturas preciosas de Deus. E quando diante do Espírito Santo nós entendemos isso, nós compreendemos isso, não compreendemos, não. Na verdade, vivemos isso na nossa vida interior, nós não vamos ver o outro como inimigo. Nós vamos ver o outro como um projeto de Deus. Nós vamos passar a ser fraternos com o outro, a ser pessoas fraternas. Que a força do amor, que a força do Espírito Santo nos ajude a nós sermos cheios do dom da piedade. Mas o primeiro passo começa com um amor, com um transbordamento em Deus, começa com a intimidade com Deus, começa em Deus, não começa no outro para Deus. Está errado. Não é o começo do outro para Deus, é do começo de Deus para o outro. É quando eu me insiro nessa intimidade com Deus. Quem é Deus para mim? Faça essa pergunta para você. Quem é Deus na minha vida? Deus, ele é piedade na sua vida? Deus é piedade na sua história? Você consegue experimentar essa piedade de Deus na sua vida, no seu dia a dia? Não. Se não, abra o seu coração à presença do Espírito Santo nessa manhã. E diga: Espírito Santo, você pode colocar a mão no seu coração.
E diga: Espírito Santo, me ajuda a ser uma pessoa piedosa. Me ajuda a aflorar esse dom da piedade na minha vida, que um dia eu recebi no meu batismo, na minha crisma. Me ajuda, Espírito Santo, porque eu quero viver em santidade nessa terra. E santidade não é coisa de outro mundo, não. Santidade é um projeto de vida que Deus escolheu para mim e para você. Porque o desejo de Deus é que nós sejamos santos. Não é santos, quando fala santos, não é que nós sejamos melhores do que os outros, não. É uma vida de experiência com Deus. É uma vida de testemunho com Deus. É uma vida entregue a Deus, entregue pela ação do seu Espírito Santo. Por isso, nessa manhã vai dizendo: Senhor, enche-me com a porção do teu Espírito Santo, essa porção de amor. Faça eu experimentar a tua piedade na minha vida. Eu não sou o homem piedoso, a mulher piedosa, porque eu não consigo experimentar essa piedade de Deus. Mas nesse dia de hoje eu quero experimentar essa piedade. Eu quero viver essa piedade na minha vida pessoal. Na minha vida, vem Espírito Santo com a força do teu amor. Me envolve, me enche, me conduz, Espírito Santo, para que eu possa experimentar, e experimentando a força desse amor, eu possa amar mais os meus irmãos, eu possa amar mais o outro, eu possa amar mais os outros que estão em minha volta, de uma maneira certa e concreta, da forma como tu amas, Senhor. Por isso, vem com o teu dom da piedade. Que eu não ame o outro pelo interesse, que eu não ame o outro pelo que ele tem, ou pelo algo que ele vai ter, ou pelo não sei, mas que eu ame o outro assim como tu amas, sendo piedoso. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Peçamos à Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe de Pentecostes, nessa manhã nos ensine a sermos piedosos como tu também foi, uma mulher tão piedosa. Rezemos juntos a oração de consagração ao Espírito Santo, encerrando esse nosso momento, mas ao mesmo tempo nos abastecendo dele, de Deus, através da intercessão dela. Mãe, ensina-nos a sermos perseverantes, assim como ensinastes os apóstolos a esperar o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Ó Maria, filha predileta do Pai, Mãe Santíssima do nosso Senhor Jesus Salvador, Esposa mística do Espírito Santo, Nossa Senhora de Pentecostes, nós vos consagramos ao vosso maternal amor e vos tornamos como modelo perfeito de louvor a Deus, de santidade, de espírito missionário e evangelizador. Vós que no dia de Pentecostes, junto com os apóstolos, ficastes repleta do inefável dom do Espírito Santo, hoje o dom da piedade. Ajudai-nos da efusão do mesmo Espírito que recebemos no dia do batismo, sermos constantemente fiéis ao Senhor. Amém. Nossa Senhora de Pentecostes, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Jesus transfigurado, que a nós foi revelado, seja ao mundo anunciado. Pedro e Tiago e João, rogai por nós. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.